Muito bem, vamos fazer aqui a aula 8, vamos fazer a quinta parte do capítulo 2. Da próxima vez a gente vai terminar aí o capítulo 2. Hoje a gente vai fazer um algoritmo para encontrar uma base de Grobner. Um algoritmo com o qual a gente pode construir uma base de Grobner de um ideal de polinômios. Então, primeiro a gente vai começar com motivação, vamos fazer um exemplo para ver como é que vai funcionar o algoritmo. Aí a gente vai dar o algoritmo e provar que ele funciona, conhecido como algoritmo de Buchberger. E no final vamos falar aqui de bases minimais e reduzidas, é um tipo específico de base de Grobner. Então, primeiro um lembrete, a gente definiu uma base de Grobner como sendo um conjunto de polinômios de um ideal, de modo que o ideal gerado pelos termos líderes desses polinômios gera o ideal dos termos líderes de I. Essa é a nossa definição de base de Grobner. Mas a gente viu que isso aqui não é uma definição fácil de verificar. Em geral, é bem complicado de verificar, de constatar que uma base é uma base de Grobner realmente. E aí, da última vez, a gente fez um critério, chamado critério de Buchberger, que torna muito mais fácil verificar se um dado conjunto de polinômios é ou não uma base de Grobner. Ele consiste em fazer os S polinômios de cada par de polinômios em G e pegar o resto pela redução por G. Você faz essa conta, pega o S polinômio, depois divide por G e pega o resto. Se der zero para qualquer par, então isso aqui é uma base de Grobner. Esse G é uma base de Grobner. Se não der zero para algum, então não é uma base de Grobner. Então isso aqui é um critério definitivo, algoritmicamente bem fácil de verificar se um conjunto de polinômios é uma base de Grobner ou não. Muito bem, vamos ter a ideia aqui do algoritmo. Aqui na definição de base de Grobner diz que o ideal dos termos líderes dos Gs tem que ser igual ao ideal dos termos líderes do I. Essa é a definição. Então, isso aqui não acontece sempre, quando você pega polinômios que formam uma base. Isso aqui é uma propriedade especial das bases de Grobner. O que acontece em geral é esse contido, porque cada GI está em I, então esse ideal gerado pelos termos líderes dos Gs está contido no ideal dos termos líderes de I. E quando aqui é diferente, quando aqui não é igual, quando é diferente, é porque algum S polinômio deixa resto na divisão pelo G. A gente já sabe o que acontece quando isso aqui não é igual, quando é diferente. Aí a ideia é, se esse S polinômio deixa resto na divisão por G, então inclua esse S polinômio no conjunto de geradores. Faz um novo conjunto de geradores com um gerador a mais, esse S polinômio. Então vai ter G1, G2, GT, mais um SGJGK. Esse SGJGK está no ideal, porque ele é feito com uma combinação do GJ e GK. Então a gente vai ter esse novo conjunto aqui de geradores para o ideal. É um conjunto supérfluo, com elementos supérfluos em algum sentido, porque esse S já é gerado pelos outros. Então isso aqui, se você olha só do ponto de vista de gerador do ideal, isso aqui está sobrando. Mas quando você adiciona, a gente vai ter um novo ideal dos termos líderes, desse novo G, e agora tem um cara a mais, tem um termo líder a mais. Então, possivelmente isso aqui vai aumentar. Possivelmente isso aqui vai aumentar. E isso aqui, de fato, vai aumentar por causa da maneira como a gente monta o S polinômio e a maneira como é o resto da divisão por G. A gente vai mostrar que isso aqui vai, de fato, aumentar. Então, é essa a ideia. Se não é uma base de Grobner, tem um S polinômio que deixa resto na divisão por G, adiciona ele no conjunto de geradores,
você vai ter um novo conjunto de geradores e agora esse ideal aqui vai aumentar um pouco. Ele vai aumentar um pouco. Vai continuar contido no ideal dos termos líderes de I. Aí o que a gente faz? Agora a gente olha para esse novo conjunto de geradores. Se aqui der igual, beleza, a gente tem uma base de Grobner. Se não der igual, é porque tem um S polinômio de algum deles que deixa resto na divisão pelo G novo. Então põe esse S polinômio aqui também, no conjunto de geradores, mais um gerador. E aí a gente faz isso de novo, vai ter um ideal um pouco maior. A gente vai fazer isso, vai aumentando até a gente ter igualdade aqui. Essa é a ideia do algoritmo. É claro que a gente vai ter que provar que uma hora acaba, né, que tudo isso aqui funciona. Mas a ideia é essa. Algoritmicamente é assim. Então, vamos fazer aqui um exemplo agora para ver como é que funciona. Vou começar com dois polinômios em duas variáveis. X ao cubo menos 2xy é o f1 e o f2 é x2y menos 2y2 mais x. A ordem vai ser a graduada lexicográfica. Aqui eu não falei antes, mas como sempre fica aqui implícito na discussão que sempre tem uma ordem monomial embutida aqui, fixada uma ordem monomial de uma vez por todas. Cada vez que você fala de termo líder, de base de Grobner, de tudo, tem uma ordem monomial fixada. Aqui eu fixei a graduada lexicográfica. Muito bem, então vamos ver se isso aqui é uma base de Grobner. Então eu tenho que fazer o S polinômio do F1 e F2. Eu fiz a continha aqui, a gente aprendeu da última vez como é que faz o S polinômio, né? Tem que pegar o MMC dos termos líderes, né? Do x ao cubo e do x2y, o MMC x ao cubo y. Aí aqui na primeira conta fez x ao cubo y dividido pelo termo líder do F1, x ao cubo vezes o F1, menos o MMC, x ao cubo y, dividido pelo termo líder do F2 vezes o F2. Essa conta é feita para cortar, né? A gente discutiu isso aqui da outra vez. Então, isso aqui corta isso aqui. Vai ter mais cortes aqui por acaso. Aqui vai ser y, 2xy2 e x, 2xy2 com o sinal certinho para cortar. Vai cortar. Beleza, aqui vai dar x com x quadrado, menos x quadrado. E agora a gente divide o menos x quadrado por f1 e f2. Né? O x quadrado não é divisível nem por x ao cubo, nem por x2y. Então, ele vai para o resto e ele é igual ao resto. Então, esse S polinômio deixa resto na divisão por f. O resto é menos x quadrado. Então, isso aqui não é uma base de Grobner para o ideal, pelo critério de Buchberg. Muito bem, então o que a gente vai fazer vai ser incluir o F2, o F3, esse aqui vai ser um novo polinômio F3. A gente vai incluir ele no conjunto de geradores. Então, um F2 grande agora, com 3 polinômios. Agora eu tenho que verificar se todos esses polinômios têm essa propriedade de deixar resto zero na divisão pelo F2. Isso já vai acontecer para F1 e F2, porque o F1 e F2, o S polinômio é o F3 e o resto da divisão do F3 por esses 3 é zero, né? O quociente é 0, 0, 1 e o resto é zero. A divisão por F3 já está garantida. Então, sobra os S polinômios, o S polinômio de F1 F3 e de F2 F3. Vamos fazer a conta. Então, eu fiz aqui de novo a conta. O S polinômio de F1 F3 vai dar menos 2xy. Menos 2xy não é divisível nem pelo termo líder do F1, que é x ao cubo, nem pelo termo líder de F2, que é x2y, nem pelo termo líder de F3, que é menos x2. Então, vai para o resto. Então, tenho mais um cara aqui que deixa resto na divisão pelo F2. Então, eu vou ter que botar esse cara também no conjunto de geradores e tentar de novo. Eu poderia fazer o F2 e F3 aqui também e ver se deixa resto zero ou não. E aí eu incluir ou não esse cara também, esse outro S polinômio. Mas eu já sei que eu vou incluir esse. Então, eu vou incluir esse e tentar desse jeito.
Então agora a gente tem 4 polinômios. Eu quero ver se isso aqui é uma base de Grobner. Para isso eu tenho que fazer os S polinômios de F1, F2, F1, F3, F1, F4, F2, F3, F2, F4 e F3, F4. São 6 S polinômios. Cada S polinômio desses tem que dividir pelo SF3 grande e ver se deixa resto zero. Se tudo isso der zero, todos esses 6 restos derem zero, isso é uma base de Grobner. Se algum não der zero, isso não é uma base de Grobner. Alguns a gente já fez, né? F1, F2 já vai dar zero resto, porque dá F3. F1, F3 também vai dar resto zero, porque isso é igual a F4. Então já tenho F1, F2, F1, F3, eu tenho que fazer agora F1, F4. Então estou fazendo esse polinômio de F1, F4. Fiz aqui a continha, vai dar menos 2xy2. Isso é um múltiplo do F4. É y vezes F4. Então, ao dividir o F4 pelos F1, F2, F3, F4, desculpa, ao dividir esse S polinômio por F1, F2, F3, F4, os quocientes aqui vão ser 0, 0, 0 e y, né? E o resto é 0, mais 0. Esse aqui é o resto. Esse aqui são os quocientes. Então ele deixa resto 0 na divisão por F3. Então esse aqui eu não preciso incluir. Até aqui deu 0, ok. Eu vou fazer o próximo. Agora, o S polinômio de F2 e F3, eu fiz a continha, deu menos 2y2 mais x. E o menos 2y2 não é divisível nem por x ao cubo, nem por x2y, nem por x ao quadrado, nem por xy. Então ele não é divisível por nenhum dos 4 termos líderes dos f's. Então esse pedaço vai para o resto. Isso mostra que o resto não é zero na divisão por F3. Então eu vou ter que incluir esse polinômio também. Vou incluir esse cara, o F5, que é menos 2y2 mais x, lá no conjunto de geradores. Agora eu tenho 5 caras. Agora, de novo, temos que fazer aqui todas as contas. O F1, F2, F1, F3, F1, F4, a gente já fez a conta. Tem que fazer o S polinômio do F1, F5 e ver se vai dar zero o resto na divisão por F4. Aí tem que fazer o S polinômio do F2, F3. Esse a gente já garantiu que vai funcionar. Tem que fazer o do F2, F4, F2, F5, F3, F4, F3, F5 e F4, F5. Se você fizer todas essas 10 contas, você vai ver que dá sempre zero. Então, de fato, isso aqui é uma base de Grobner para o ideal original I, gerado por F1, F2, pelo critério de Bushback. E essa é a ideia do algoritmo. Aqui está escrito o algoritmo, né, detalhadamente. Então, como é que vai funcionar? Igualzinho o exemplo que eu acabei de fazer. Você começa com o ideal de polinômios, não nulo, né? Se ele for nulo, você pega o zero, acabou. Se ele for não nulo, tem polinômios aqui. Agora, eu quero uma base de Grobner para esse ideal. A minha afirmação é que você sempre pode construir uma base de Grobner para esse ideal num número finito de etapas, da seguinte maneira. Comece com o seu conjunto de polinômios e agora repita o seguinte loop. Pega G igual a F primeiro, agora repita. Pega o G' igual a G e para cada par P e Q em G', pega o resto da divisão do S polinômio de P e Q por G'. Se ele não for zero, inclui ele no G. Então aqui eu vou fazer várias contas e cada resto aqui do S polinômio que não der zero, eu vou incluir ele no G. Aí, se for incluído alguma vez aqui, algum resto não deu zero, se eu incluir algum, quer dizer que o G tem mais caras do que o G', que eu incluí aqui. Então não vai ser verdade isso, eu vou voltar lá para cima e agora eu vou repetir esse loop todo com um novo G. O G' agora é o novo G.
Então vai ter mais polinômios, eu vou fazer os restos de novo. Vou fazer os S polinômios e os restos todos de novo. E aí se adiciona algum, eu continuo. Esse loop principal aqui vai continuar até que esses S polinômios todos deixem resto zero na divisão por G. E aí vai sair, né? Porque eu não vou ter adicionado nada, então o G vai ser igual a G'. Não vai ter adicionado nada nessa etapa aqui. Então, quando sair, quer dizer que os restos dos S polinômios são todos zero. Então, no final, eu vou ter uma base de Grobner pelo critério de Buchberg. E é esse o algoritmo. É simples assim. É bem simples, mas fica claro que aqui pode ter uma quantidade absurda de computações para fazer, né? A gente começou aqui com 2 polinômios bem simples, e mesmo assim a gente precisou de 5 polinômios para fazer uma base de Grobner. É esperado que essa conta aqui possa ser complicada. Muito bem, vamos fazer a prova. Então, eu vou usar essa notação aqui daqui em diante, não só na prova do teorema, mas no resto da discussão da aula também. Vou chamar por gerado por G o gerado pelo G1GT e gerado pelo termo líder de G o gerado pelos termos líderes dos elementos de G, dado um conjunto de geradores G. Muito bem. Agora, a primeira coisa a verificar para provar o teorema é verificar que em cada etapa que eu mexo, eu continuo dentro do ideal I. Isso não é um detalhe, porque aqui no critério de Buchberg, eu preciso de um conjunto de geradores de I. Conjunto de geradores de I. No algoritmo, está claro que o conjunto que eu tenho eu sempre vou aumentar. Então, se eu começar com um conjunto de geradores e aumentar ele, mas sempre estiver dentro de I, o conjunto novo vai gerar um ideal maior ou igual a I e menor ou igual a I. Então, vai continuar sendo um conjunto de geradores de I. Então, a primeira verificação é que o conjunto G, quando eu mexo no algoritmo, ele continua em I. Isso vai garantir que ele vai continuar sendo um conjunto de geradores. Essa é a primeira verificação. Então, vamos fazer essa parte. Mas essa parte é simples, por quê? Em cada etapa que eu modifico o G, é porque eu adiciono o resto de algum S polinômio de elementos de G. Então, eu pego 2 elementos de G e faço S polinômio. Mas esse S polinômio é um elemento de I, porque ele é uma combinação de P e Q, e o P e o Q estão em I, porque estão em G. O S polinômio é um cara de I. E aí, se eu divido por G, o resto vai continuar em I, né? Porque os quocientes vezes os F's vai ser um elemento de I, porque G é um conjunto de geradores. Então, todos esses caras que eu adiciono são elementos de I. Portanto, o conjunto G aumentado vai continuar dentro de I. Então, essa primeira parte mostra que esse conjunto G que vai aumentando continua em I. Então, isso não é um problema. Agora, a segunda parte eu meio que já discuti em cima. Quando o algoritmo terminar, a gente vai ter o resto zero para qualquer par de polinômios, né? Vai ter o resto do S polinômio zero para qualquer par de polinômios de G. E isso, pelo critério de Buchberg, é exatamente dizer que G é uma base de Grobner. Então, aqui o critério de Buchberg, G é uma base de Grobner somente se o resto de cada par de S, o resto do S polinômio de cada par de polinômios é zero. É exatamente a minha situação lá, né? Quando termina o teorema. Quando termina, porque não adicionou, vai dar igual, os S polinômios todos deixam o resto zero. Mas aqui eu não provei que acaba, né? Eu provei que se o algoritmo para, se ele termina, se ele não fica num loop infinito, então eu chego numa base de Grobner. Falta a gente provar que ele de fato termina, né, no número finito de passos, que ele não vai ficar dando loop ali infinitamente. É isso que a gente vai fazer agora. Muito bem. Vamos ver o que acontece em cada loop principal. Esse loop aqui que eu marquei. O que acontece aqui?
cada loop destes, eu vou adicionar um monte de S polinômios, né? Quais são os caras que eu adiciono aqui? Eu vou adicionar o resto de S polinômios, né? Na verdade, não é o S polinômio, é o resto. Vou adicionar o resto de S polinômios. Aí o que acontece? Esses caras, eu vou ter um ideal maior, mas ele está dentro de I, né? Esse conjunto está aqui, não faz muito sentido isso aqui porque os dois geram I, né? O que eu queria dizer aqui é que um está contido no outro. Como esse conjunto aumentado contém o anterior, os termos líderes do aumentado contêm os termos líderes do anterior. E o ideal gerado também. Então, esse ideal gerado pelos termos líderes, ele está aumentando. Pode ser que dá igual a princípio, mas ele está aumentando. A minha afirmação é que se eu peguei um elemento novo, então, de fato, o ideal dos termos líderes está aumentando. Então, isso aqui não pode ficar parado. Não pode ficar parado. De fato, está aumentando. Muito bem, vamos ver por quê. Vou pegar um cara que eu adicionei. Um S polinômio, o resto de um S polinômio que eu adicionei. Suponha que eu adicionei algum, né? Então aqui é diferente, quer dizer que eu adicionei algum. Esse que eu adicionei é o resto de algum S polinômio de um par PQ com P e Q em G'. G' é o velho. G' é o conjunto de geradores velho. Agora, esse R é o resto, né? Esse R é o resto de uma divisão. E o teorema lá da divisão dizia que o resto da divisão, nenhum dos monômios dele é divisível por nenhum dos monômios líderes dos elementos que eu estou usando para dividir. E a gente já viu isso na prática quando a gente fez a divisão na mão, né? É exatamente assim que você faz. Você olha o monômio líder daqui, se ele é divisível por esses termos líderes na hora de dividir, né? Se for divisível, vai passar por quociente, etc. Se não for, vai passar por resto. Então, esse resto que sobrou tem essa propriedade. Não é divisível por nenhum desses caras. E, em particular, o termo líder daqui do R também não é divisível por nenhum desses monômios líderes. Ou seja, o termo líder de R não está no ideal gerado pelos termos líderes dos G'. Isso aqui eu estou usando aquela teoria de ideais monomiais, né? Esse ideal aqui é um ideal monomial, gerado por monômios. Eu tenho um monômio que não está lá, somente se ele não é múltiplo de nenhum dos geradores. A gente viu isso antes. Então tem essa propriedade. Então, esse termo líder do R é um cara que está gerado pelos termos líderes do G, mas não está gerado pelos termos líderes do G'. Então, esse cara aqui de fato está aumentando. Esse cara aqui é estritamente maior do que esse outro aqui. Então, com isso eu provei que se o G aumentou, o ideal dos termos líderes também aumentou. O ideal dos termos líderes também aumentou. Note que esse termo líder do R está no termo líder do G, porque ele de fato é um elemento de G. Ele de fato é um termo líder aqui do G. Muito bem. Agora, se o algoritmo não termina, a gente então vai ter uma cadeia ascendente de ideais. Esses ideais dos termos líderes, eles vão ser estritamente um contido no outro. Eles estão contidos um no outro, tem essa cadeia, cada um contido no outro. E eu acabei de provar embaixo que esse contido é estrito. Esse conjunto G está aumentando. Se o algoritmo não termina, o conjunto G está aumentando. E por esse outro parágrafo, o ideal dos termos líderes também está aumentando, só que aqui estritamente também. Então, vou ter uma cadeia ascendente de ideais estritamente crescente. E a gente viu um teorema lá na seção do teorema da base de Hilbert,
que diz que qualquer cadeia ascendente de ideais no anel de polinômios é estacionária. Então essa cadeia ascendente de ideais tem que ser estacionária. Então esse algoritmo tem que parar no número finito de etapas. E isso prova o teorema. Muito bem. Para essa última parte, a gente vai discutir como pegar uma base mais conveniente. É menor em algum sentido. Por quê? Eu vou voltar aqui no exemplo. Aqui no final a gente chega numa base de Grobner que tem 5 caras. Tem 5 caras. Mas se você for fazer uma conta aqui, você vai ver que tem gente sobrando. Né? Porque, por exemplo, tem um caso que é fácil de ver. Olha aqui esses 4 caras aqui. Esse F1 é a combinação desses outros aqui, né? A combinação desses outros. Então parece que tem coisa sobrando. Não só isso, né? Os termos líderes também. Tem coisa sobrando. Dá para pegar, provavelmente dá para pegar uma base menor que essa, que ainda é a base de Grobner. Ainda é base de Grobner. Você poderia argumentar que a gente começou com 2 e teve que adicionar mais, mas agora você quer tirar, então qual é o sentido? É uma direção diferente, porque a gente começou com 2 polinômios e os que a gente adicionou tinham termos líderes menores em algum sentido. Né? Os termos líderes foram diminuindo, x2, xy, etc. Né? y2. A gente começou com termos líderes grandes, a gente foi diminuindo. Agora é o contrário que eu quero fazer. Eu quero usar esses termos líderes pequenos que eu consegui e eu vou usar eles para limpar esses termos líderes grandes que eu não preciso, que eu consigo gerar com os pequenos. Essa é a ideia desse último pedaço. Então, o primeiro lema é que se G é uma base de Grobner e você tem um polinômio tal que o termo líder dele está no ideal dos termos líderes dos outros, então, se você tirar ele, você continua com uma base de Grobner. Então, você pode tirar esse cara. Tem um elemento sobrando aí na base de Grobner. E a prova é simples, porque se G é uma base de Grobner, pela definição, o ideal dos termos líderes de G é igual ao ideal dos termos líderes de I. E se o termo líder de P está no ideal dos termos líderes dos outros, né, por hipótese, quer dizer que se eu fizer o ideal dos termos líderes com o P ou sem o P, não faz diferença. Porque o P já está nos outros, então o líder dele já está nos outros. Então, fazendo com ele ou sem ele, não dá diferença. E esse da direita aqui é igual ao ideal dos termos líderes de I. Então, juntando essas duas coisas aqui, pela própria definição de base de Grobner, o G menos P é uma base de Grobner para o G. Então, esse lema mostra que eu posso tirar caras. Isso acontece aqui claramente no exemplo que a gente fez. Aqui eu tenho 5 caras, mas o termo líder do F1, x ao cubo, ele está no ideal gerado pelos outros termos líderes. Quais são os termos líderes? X ao cubo, x2y, x quadrado, xy, desconsiderando os escalares, e y2. Eu tenho 5 termos líderes. E o que acontece? Esse x ao cubo está no ideal gerado por esses 4, né? Ele é x2 vezes alguma coisa. O x2y também é x2 vezes y. Então esses dois aqui estão sobrando, eu posso tirar. Pelo lema ali que eu acabei de provar, se eu tirar F1 e F2, eu continuo tendo uma base de Grobner. Agora não, agora eu não posso mais usar o lema, porque esses 3... o x2, o xy e o y2, se eu tirar qualquer um deles, ele não vai estar no ideal gerado pelos outros dois. O x2 não está no ideal gerado por esses dois, nem o xy gerado pelo x2 ou y2, etc. Então eu posso tirar 2, mas os outros 3 caras, a princípio, eu não posso tirar. Eles vão ter que ficar na base para ela continuar sendo a base de Grobner. Pode ser que eu consiga tirar ou não sei, mas o lema não garante isso. O lema garante que eu posso tirar esses dois aqui. Então a gente vai ficar com
x2 menos 2xy e menos 2y2 mais x. Muito bem. Agora, a gente define então uma base como sendo minimal, quando ela é uma base de Grobner, que os termos líderes são todos 1. Aqui não é termo líder, aqui é o coeficiente líder, líder coefficient. Você divide pelo escalar, né, para chegar em 1. O coeficiente líder é 1 e para cada cara, se eu tirar ele, o termo líder dele vai fazer falta. O termo líder dele não é gerado pelos outros. Isso que é uma base minimal. Então, uma base é minimal quando você já usou o lema 1 tanto quanto era possível. Você tirou todos os caras que estavam sobrando. Pode ter mais do que uma maneira de tirar eles e ainda ficar com a base de Grobner. Pode ser que você tenha 4 caras, dá para você tirar ou o primeiro ou o último, mas não os dois simultaneamente. Por isso que aqui é minimal, não é mínima, ela não é única. Pode ser que eu tire um ou o outro, mas os dois não simultaneamente, pode acontecer. Naquele exemplo nosso não é o caso, mas poderia acontecer. E aqui no nosso exemplo, então, para ela ficar minimal, o que falta, além de tirar esses dois, é dividir por menos 1, por menos 2 e por menos 2. Aí eu vou ter uma base minimal. Então fica claro do lema que sempre tem uma base minimal. Do teorema que a gente acabou de provar, a gente viu que pelo algoritmo a gente sempre pode construir uma base de Grobner. Com esse lema, a gente consegue sempre construir uma base minimal. Muito bem, mas tem um outro tipo de base que é mais especial ainda, que é a reduzida. É uma base de Grobner com os coeficientes líderes 1, de modo que nenhum monômio de P está nos termos líderes dos outros, para nenhum P. Para nenhum P. Eu vou dar um exemplo aqui. Considera essa base FA, que é uma base de Grobner para aquele ideal que a gente trabalhou antes. Ela é o x2 mais AY, xy e o y2 menos x sobre 2. Ela é igual àquela de antes, esse F3, esse F4, F5 tio, eu montei com aquele F4, F5, e o F3 tio eu montei com aquele F3, só que eu somei a XY aqui. Se você verificar, fizer a conta, você vai ver que isso aqui é uma base de Grobner. Para o mesmo ideal lá que a gente tinha antes, porque esse termo aqui é um múltiplo do F4 tio. Muito bem, isso aqui é uma base de Grobner para o ideal que a gente tinha. Ela é minimal, porque o x2, o xy e o y2, cada um deles não está no ideal gerado pelos outros dois. Então, ela tem essa propriedade de ser minimal. Os monômios líderes são 1, então ela é minimal para qualquer A. Mas ela não é reduzida, porque este monômio AXY, ele está no ideal gerado pelo termo líder dos outros dois. Ele é um múltiplo de xy. Esse menos x aqui não é problema, porque o menos x não é múltiplo de nenhum desses três. Mas o xy é um problema, porque ele é múltiplo desse. Então ela só vai ser reduzida quando A for zero. Só vai ser reduzida quando A for zero. Muito bem, aí a ideia de como é que eu poderia fazer uma reduzida a partir da FA seria dividir o F3 pelos outros dois. O quociente seria A pelo F4, o quociente seria 0 para o F5 e o resto seria x2. Então eu tiraria essa parte. E aí eu vou considerar só o resto vai ser x2. Eu vou ter a base que eu tinha antes, basicamente. E isso vai funcionar em geral. A gente tem um teorema aqui que diz que qualquer ideal tem uma base reduzida, uma base de Grobner reduzida, mais ainda ela é única. Tem sistemas computacionais que calculam essa base de Grobner reduzida. O Magma, por exemplo, calcula. E ela pode ser melhor para fazer conta porque tem menos coisa supérflua, em algum sentido. Eu não vou fazer a prova aqui. Vou dar só uma ideia.
A ideia é a ideia daquele exemplo ali. Você começa, para cada G no conjunto de geradores, você pega o resto da divisão dele pelos outros. Então aqui, se ela não for reduzida, eu pego o F3, divido pelos outros e pego o resto. Pego o F4, divido pelos outros e pego o resto. Pego o F5, divido pelos outros e pego o resto. Aí vejo se ela é reduzida agora. Se ela não for, faz de novo. Uma hora ela vai ser reduzida. É claro que tem que provar, né? Mas isso aqui vai acontecer. E daqui fica claro que isso aqui é uma coisa construtiva também, não é uma coisa, não é uma existência abstrata teórica, né? Claramente isso aqui é construtivo, isso aqui é um algoritmo. Eu pego todos os geradores, é um número finito deles, divido cada um pelos outros, e aí se o resto não for zero, eu pego o resto. Isso é um novo gerador. Isso vai fazendo isso até ela ficar reduzida. Isso aqui vai funcionar. E a unicidade você tem que provar também. As duas coisas lá que você verifica que os termos líderes de duas bases de Grobner minimais vão ser os mesmos e que se dois elementos tiverem o mesmo termo líder, eles vão ter que ser iguais. Tem que olhar lá os detalhes. Um pouco tem no livro, mas a ideia é isso aqui. E aqui eu já comecei com uma minimal, tá vendo? Porque eu já estou usando o que eu sei lá do lema anterior, né? O lema, como a gente discutiu antes, o lema 1 garante que sempre existe uma base minimal. Posso começar com uma qualquer e construir um minimal. Então, minimal eu já sei que tem. A ideia dessa prova desse teorema 3 é provar que eu construo uma base de Grobner reduzida a partir de uma minimal. Muito bem. Isso aqui é o que eu queria fazer hoje. Isso aqui termina essa penúltima sessão, penúltima parte do capítulo 2. Da próxima vez a gente vai terminar aí o capítulo 2.